Oi, gente! Meu nome é Manu e hoje eu tô aqui com a minha amiga Clarice no podcast Papo em Cena para falarmos sobre o livro Viagem de Gulliver. Oi, gente, eu sou a Clarice e estou junto com a Manuela para falar desse livro que a escola deu sobre as viagens de Gulliver. Bom, para começar, eu vou começar fazendo umas perguntas para Clarice. Clarice, qual a sua opinião sobre o livro? Eu acho que o livro tem uns capítulos muito pequenos, mas é só a impressão que ele dá, porque as letras elas são miúdas. Elas são Então, pequenas e daí dá a impressão que... pequeno o capítulo, mas quando você vai lendo, você vê que passa o tempo muito demorado. E qual foi a sua opinião sobre o livro? Bom, a minha opinião é quase que a mesma da Clarice. Eu acho que o livro deveria ter mais imagens e letras maiores para chamar mais a atenção do público, porque pessoas que não gostam de ler preferem um livro com mais cor, com mais vida, e esse livro não demonstra tanto isso. Agora, referente às histórias, eu gostei muito porque é uma coisa assim muito louca, uma coisa muito rápida, e tipo, ele passa por vários reinos e acontecem muitas coisas divertidas. Bom, e agora a gente vai para as perguntas. Qual das viagens foi a mais interessante para você? Por quê? Bom, eu acho que a viagem mais interessante para mim foi quando ele foi para Lilliput, que era um reino onde viviam pessoas pequenas e ele era muito grande comparado a elas. Por isso que eu acho que é muito legal, porque se eu estivesse no lugar dele, seria incrível para mim, tipo, eu sou a maioral, eu sou a soberana e as pessoas vão ter que meio que me obedecer, porque a maior ali sou eu. E você, Clarice? A minha opinião é sobre a Lilliput também, que lá ele é o maioral de lá, como a Manu disse. Só que ele não podia ter dado tantas aberturas, ter ajudado tanto, porque eu achei que ele perdeu um pouco da autoridade que ele tinha lá. E aí isso prejudicou um pouco mais ele, pra mim, na minha opinião. Próxima pergunta. O livro faz uma crítica à política e à sociedade. Você acha que essas críticas ainda se aplicam ao mundo de hoje? Eu acho que sim, porque mesmo tendo se passado muitos anos do lançamento do livro, as coisas ainda continuam do mesmo jeito. As pessoas, elas meio que não aprendem, elas não mudam e continuam cometendo os mesmos erros. Tanto que tem várias críticas aqui que diz sobre pobreza, que diz sobre humildade, essas coisas. Você? Eu concordo com a Manuela, mas as pessoas de antes pra hoje melhoraram muito mais. Mas ainda existem pessoas muito ruins na vida. É Isso que porque prejudica. com a nossa tecnologia, com a gente avançando mais e mais, as pessoas acabam tendo mais acesso ao mal, mas também tendo mais acesso ao bem, o que não era tanto nessa época. Próxima pergunta. O final do livro foi satisfatório para você? Por quê? Olha, eu acho que o livro podia ter se estendido mais, porque é um livro, por mais que numa versão maior tem poucas páginas, eu acho que ele podia ter se estendido mais em algumas histórias, porque, pra mim, tem coisas que não ficaram tão bem explicadas. E você? Eu achei que ele podia ter ficado um pouco mais na terra dessas pessoas. Ele podia ter passado mais tempo. Sim, porque aí ele ia conhecer muito mais do que ele só conheceu. Podia ter, Tido mais aventuras. sim, visto se tinha mais algo nessas cidadezinhas que ele foi, entendeu? Pra Eu ver. acho que nesses reinos onde ele foi, ele podia ter explorado mais. Eu acho que o criador do livro podia ter colocado mais aventuras pra ele. Próxima pergunta. Você acha que Gulliver mudou ao longo da história? Como? Eu acho que ele mudou eu acho que ele mudou e acho que ele mudou positivamente relativo ao que ele era antes, porque no final das histórias ele já sabe como fazer tal coisa, como fazer outras coisas que no começo do livro ele não conseguia fazer, ele não sabia fazer. Então, e ele já estava passando por tantos reinos que ele já estava até acostumado a ver coisas diferentes. Então, ele não se assustava mais tanto, igual ele se assustou da primeira vez, porque como a primeira parada dele, né, quando ele foi sugado pela tempestade, ele parou lá em Lilliput. E pra ele, assim, foi algo muito estranho ele acordar e ver pessoas muito menores do que ele. Mas isso, já no final da história, já muda um pouco e ele já tá mais acostumado a ver coisas diferentes. E você, Clarice? Eu acho que ele ganha mais maturidade com as coisas que ele vê ao longo do tempo.
Tipo, ele vê que as pessoas menores têm capacidade de fazer outras coisas também. E as maiores têm capacidade de fazer também mais coisas Os que ele reinos não que ele consegue. passa deixa ele Sim, mais maduro, deixa ele mais com mais experiência. confiança também. Sim. Próxima pergunta. O que a viagem de Gulliver ensina sobre a natureza humana? Bom, no livro mesmo, ele faz muitas críticas sociais, muitas críticas às pessoas mesmo. Muitas críticas, na minha opinião, quando ele ali tá maior em Lilliput e ele se acha até um pouco mais do que as outras pessoas, eu acho que o livro pode ter feito ali uma crítica aos políticos que estão sempre acima do povo. E ele fez também uma crítica, né? Depois que ele passa por algumas situações, ele é preso em uma gaiola, passando frio, passando necessidades, né? E eu acho que o livro quis fazer uma referência aos maltratos animais, porque é como se ele fosse um passarinho preso dentro de uma gaiola. E você, Clarice? Concordo com o que a Manu falou. Às vezes isso acontece, não é às vezes, é a É maioria. Essas críticas Sim. sociais, aliás, são muito necessárias em livros, em histórias, por Sim. mais que em contos de crianças, são muito necessárias para que a gente possa aprender e ter uma consciência desde cedo. Sim, e também aprender com seus erros. Tipo, não deixar tantos animais presos. Porque você percebeu nessa história que ele sofreu dentro de uma gaiola. Ele sofreu assim como o passarinho sofre. Então, Então, isso faz a gente querer refletir um pouco mais sobre esses aprisionamento de animais. E não só isso, como as outras críticas que ele faz também. Próxima pergunta. O que vocês mudariam no livro? Olha, assim, eu acho que eu não mudaria tanta coisa, mas eu acho que eu estenderia um pouco mais a história. Eu acho que ele podia ter passado mais tempo em Lilliput. Quando ele passa pelos reinos dos gigantes, pra mim, ele ficou pouquíssimo tempo. Já mais nas histórias do final do livro, ele passa muito tempo. E essas histórias do final do livro não me agradaram tanto. Eu achei que essas histórias foram bem entediantes. E já não me chamaram mais atenção porque não foram tão diferentes. O que você, Clarice? Eu mudaria algumas coisas. Um pouco mais, né? Eu mudaria aqui. Eu faria as histórias de cada uma das ilhas um pouquinho menores. Porque aí eu ia ter mais tempo de fazer outras histórias mais, tipo... elaboradas pro final. Ter Sim. botado, que ele passou por mais ilhas também. Sim, ilhas mais novas. Maiores, mais modernas. Sim, entendeu? Eu acho que ele podia ter pegado um pouco mais de conhecimento, porque o livro, pra mim, por mais que quando a gente tá lendo, se não é um assunto que te interessa, vai muito lento, o tempo não passa. Mas eu acho que podia ter se estendido um pouco mais a história, porque quando ele chega em Lilliput já te interessa. Quando ele passa pelo Reino dos Gigantes também te interessa. Mas assim, o final do livro pra mim não me interessou em nada. Eu fiquei bem. Exato, porque é muito chatinho as coisas. Não tem que mais passa. aventuras, não tem mais como essa diferença. começo. Já são coisas mais banais que a gente não que a gente veja no dia a dia, mas que a gente já viu em outros e vários outros contos. Mas por mais que o livro seja de muito tempo atrás, eu acho que ele podia ter feito mais histórias. Quais detalhes você acrescentaria no livro? O detalhe de como ele chegou em certas outras ilhas. Porque, tipo, ele vai caminhando, aí ele chega lá. Mas eu acho que durante esse caminho ele podia encontrar mais coisas. Ele podia passar por mais experiências, passar por coisas mais, assim, maiores, né? Ele podia ter feito mais coisas, ele podia ter estendido mais o livro e o Gulliver, né? O principal, podia ter enfrentado mais coisas, talvez maiores ou até mesmo menores do que ele. E você, Clarice? Não sei de tantos detalhes. Pra mim, Você não gostou tanto do livro pra prestar muita atenção em cada detalhe que aconteceu. Pra mim, no começo, eu achei meio legalzinho, mas quando foi passando o tempo, ficou muito chato. Porque já tava repetindo as histórias, já tava tipo, mas eu já vi isso, eu já vi aquilo. Entende? Obrigada. Parece que ele puxou alguma coisa de outras histórias, então você já sabia de alguns detalhes que talvez tinha. seja porque no tempo que ele escreveu o livro, talvez isso seja mais inovador, né? Sim. Mas para nós que já vimos muito disso,
fica acabando sendo chato, por mais que o livro seja não tão antigo, né? Nem digo antigo mesmo, porque a gente vê coisas bem mais antigas, livros que são passados e passados para o futuro. Mas essa história do final não me interessou muito. Antes de você continuar essas perguntas, eu gostaria de saber, assim, Clarice, qual foi a história, assim, que você mais achou que te interessou? Uma história, assim, que pegou você e você falou, nossa, essa história desse livro foi realmente incrível, eu não esperava. Porque aqui a gente tá falando sobre algo, eu já vi isso, em outros livros a gente vê isso. Pra mim, etc. as duas gigantes. Porque imagina, você é uma pessoa muito pequena e tem gente maiores que você. O que você acha que elas podem fazer contra você se você fazer algo Porque é mal? muito legal quando você tá em Lilliput e você é ali, o grandão, Você é o dona de maioral. tudo, entendeu? Mas ali, de fato, a história dos grandes também me pegou. Eu gostei. Mas eu acho que minha história preferida foi a de Lilliput, porque foi algo mais inovador pra mim. Pra mim foi algo mais inovador. Mas pode ser que para outras pessoas que tenham mais conhecimentos literários, né? Nem sei se é assim que falam, que tenham mais conhecimento em livros, achem essa história mais banal, né? Mais normal. Próxima pergunta. O que você faria em uma situação dessa? Isso você diz em todos os capítulos do livro? Sim. Olha, assim, se eu estivesse em Lilliput, eu ia aproveitar muito, porque ali quem manda sou eu, né? Ali quem é o maior sou eu. Ali quem tem mais poder, mais força, sou eu. Porque o reino era tão pequeno que se ele pisasse em algo, já acabou o reino. Então eles tiveram que tomar muito cuidado, né? Referente às histórias, a história do grande, eu acho que eu ficaria com muito medo, porque ali eu já não sou mais a pessoa grande. Tipo, se pisar em você, você morre. Acabou pra mim. E era muito diferente do que eu tava fazendo. Era muito diferente do que foi um salto, assim, foi acho que um pulo fora da realidade dele, porque primeiro ele começou ali, tô bonzão, tô grande, tô gigante, tá tudo bem, tá legal. E daí depois quando ele foi pro mundo que as outras pessoas eram grandes e ele era pequeno, meio que a história ali de Lilliput se inverteu, eu acho que eu ficaria morrendo de medo, assim. E as histórias finais, como não me interessou muito, eu acho que, pra mim, eu não sentiria tantas coisas, porque são histórias que são mais... Você já entende quase o que vai acontecer. Principalmente aquele reino que era mais tecnológico, entre aspas, que era mais chique. Eu acho que seria algo, por exemplo, hoje. Porque hoje as coisas estão mais modernas, hoje as coisas são mais realistas. O que passou no livro hoje pra gente é mais realista, né? Entendi. Eu ficaria com um pouquinho de medo, né, dos gigantes. Principalmente, em vez de ir logo pra essa ilha, eu ia ver se tinha outras ilhas vizinhas. Porque se ele fosse nas ilhas vizinhas Ele não passeou muito, né? Sim, ele foi logo direto. Ele foi indo direto fazer ele se ele estava vendo, entendeu? E se eu fosse era melhor ele ter ido. Ele ter estudado um pouco mais de cada ilha, ele ter visto um pouco mais de cada ilha antes de passar pra próxima, né? Eu acho que esse livro, assim, a parte final não teve muito disso. A parte do começo até teve mais exploração, foi algo mais que ele queria entender, que ele queria saber mais. Próxima pergunta. Agora a gente vai dar um tempinho. Pausa para os comerciais. Miguel. Ele só queria economizar na piscina. Mas exagerou, hein? Miguel. Na Amazon tem ofertas do dia com até 40% de desconto. E frete grátis na primeira compra. Amazon. Cada oferta um sorriso. Manu, e hoje eu tô aqui no podcast. Eu esqueci o nome dele. Junto da minha amiga Clarice.